busca do corpo ideal, cresce o número de pessoas que procuram ajuda para aumentar e remodelar partes do corpo. Hoje é possível a realização de implantes de próteses de vários formatos, materiais e texturas, garantindo a adequação perfeita ao corpo do paciente. E hoje o Dr. Ricardo Andrade esclarece algumas dúvidas sobre esse assunto. Então, doutor, como escolher o tipo adequado de prótese para cada pessoa? Bem, o primeiro fator é o desejo pessoal, ou seja, quanto aquela pessoa quer de volume e de desenho para a sua mama. Nós temos alguns fatores a serem levados em consideração muito importantes. O tamanho do ombro, a largura da cintura, o tamanho do quadril e, mais importante, o desenho da mama. Agora, doutor, como que os implantes podem ser colocados e onde são esses cortes e as incisões também? Bem, os implantes podem ser colocados por duas vias, por debaixo do músculo peitoral ou por debaixo de uma fáscia, que é uma capa que se reveste este músculo. Existem vários tipos diferentes de incisões para você colocar a prótese de mama. Ela pode ser feita por uma incisão no sulco mamário, pode ser feita por uma incisão na axila, por uma incisão na região do mamilo ou por uma incisão na região do umbigo. Existe ainda um outro tipo de abordagem, que é quando a pessoa associa a cirurgia de abdômen ou de barriga com a colocação de prótese. Nesse caso, a prótese pode ser colocada por via abdominal. Existem vários tipos de próteses, né, doutor? Quais são eles? Bem, as próteses variam em volume, formato, desenho e em perfil. Nós temos próteses que nós chamamos de redonda, temos próteses que nós chamamos de anatômica e temos próteses que nós chamamos de altas ou super altas. Então elas variam conforme o formato, o perfil e o desenho. E uma coisa muito importante, elas têm uma variação também em relação ao envelope, ou seja, como elas são revestidas. Elas podem ser microtexturizadas ou elas podem ser revestidas por uma espuma especial que chama poliuretano. Doutor, esses implantes eles devem ser trocados? Corre o risco de vazar ou romper, por exemplo? Bem, hoje nós sabemos que as próteses de última geração elas foram feitas com uma durabilidade muito maior. No entanto, nós temos alguns fatores que influenciam na vida da pessoa ao longo dos anos. Envelhecimento, a lei da gravidade, a menopausa, a presença ou ausência de uma gravidez. Assim, é muito provável que a pessoa acabe trocando essa prótese, muito mais por influência desses fatores todos do que pelo próprio envelhecimento da prótese. O que a gente sabe é que todos os anos nós devemos repetir um exame simples que chama ultrassonografia de mama para que nós acompanhemos como está a evolução dessa prótese e como está a posição dela em relação à colocação inicial. Doutor, explica pra gente o que é uma contratura. A contratura ocorre em 1 a 2% das pessoas. Ela vai acontecer por um efeito do organismo que vai levar a uma reação que chama reação de corpo estranho e que faz um endurecimento ao redor dessa prótese. Agora, uma dúvida muito comum entre as mulheres é se o implante pode atrapalhar, no caso, a amamentação. Isso ocorre? Ele tem muito pouco efeito sobre a amamentação, em especial quando ela é colocada subfacial ou submuscular, ela fica longe do tecido mamário, portanto a influência sobre a amamentação é nenhuma. Doutor, existe alguma relação entre o implante, o câncer de mama e doenças autoimunes? Essa é uma dúvida extremamente comum que foi levantada numa série de estudos científicos e hoje nós sabemos. A prótese não está relacionada ao câncer de mama nem a doenças autoimunes. Doutor, e como é o procedimento cirúrgico para a colocação dessas próteses? Bem, nós temos que discutir alguns aspectos. O primeiro deles é qual é a saúde da pessoa, ou seja, a primeira coisa que nós fazemos é uma série de exames pré-operatórios, uma avaliação cardiológica, um ultrassom de mama e uma mamografia para que estudemos melhor como está a saúde dessa pessoa. Depois nós vamos escolher entre o procedimento ambulatorial ou o ambiente hospitalar. Nós podemos fazer ele com anestesia local, com sedação feita pelo anestesista, com uma anestesia que chama peridural ou com uma anestesia geral. Sempre que é possível, eu escolho a via ambulatorial com anestesia local, mais a sedação pelo anestesista. É mais confortável, é mais segura e é mais tranquila para a pessoa. E falando agora sobre o pós-operatório, quais são os cuidados que esse paciente deve ter depois da cirurgia? Bem, nós vamos ter alguma limitação nos primeiros 2 dias, em especial
nós vamos ter que usar um sutiã cirúrgico nos primeiros 15 dias de dia e de noite, e depois mais 15 dias durante a noite. Nós vamos voltar às atividades físicas como dirigir e caminhadas entre 15 a 20 dias. Vamos voltar para atividades físicas para pernas ou com a presença de resistência entre 30 a 90 dias e vamos limitar alguns exercícios. Em especial, nós vamos abandonar os exercícios que envolvam a musculatura do peitoral. Ok, doutor, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer.